Os frutos já estão maduros. A primeira colheita já está gerada. Ei, o Senhor te chamou a semear. Você semeou. Agora o Senhor está dizendo, é tempo de colheita. Pegue a tua porção. Pegue a tua parte. Glória a Deus. Está escrito assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus. Sabe que hoje, quando estava lá, o Espírito Santo começou a me ministrar sobre esse versículo, e algumas vezes ele já falou, eu creio que já teve até ministração a respeito desse versículo, mas não da forma como ele ministrou hoje. É como eu costumo dizer que eu estou na praia e ele começa a ministrar, eu me sinto como um aluno que vai à classe. E a visão que eu tenho é literalmente daquelas classes de colégio, aquelas classes antigas, verde, sabe? De madeira, e senta na... Não é do teu tempo, Ellison? Do tempo do Ellison lá era escrito no carvão e na pedra ainda, Ellison. É aquela classe, eu me vejo na classe e o Espírito Santo me ensinando, parte por parte. E o que ele me ministrava a respeito de algumas coisas, e é isso que eu vou procurar conseguir alcançar e trazer para a igreja hoje. Que ele possa nos levar ao nível de profundidade que ele preparou. A primeira coisa que ele me fez entender: qual foi a primeira semeadura de Adão e Eva? Qual foi a primeira semeadura que eles fizeram? Não, o pecado foi consequência, mas qual foi a primeira coisa que eles semearam? Qual foi? A primeira coisa que Adão e Eva semearam. Como? Não, está aí, ó, que eles plantaram mesmo, que eles acabaram lançando para nascer. Maçã. Ali essa é a visão, porque a ideia que a gente tem que ficou costumeiramente conhecida que o fruto proibido era maçã. A Bíblia não fala especificamente que é, mas o que ficou conhecido nos desenhos a gente vê lá a maçã. Tanto é que o símbolo da Apple, por exemplo, é uma maçã mordida, simbolizando o pecado. Ah, e agora tem um iPhone, vou ter que jogar fora. Mas é isso aí. Está certo. A primeira semeadura foi a semente do fruto proibido. Foi a primeira semente que Adão e Eva, pela força deles, lançaram na terra. Pastor, e os outros frutos e frutas? Quando Deus ele cria Adão e Eva, eles precisaram plantar alguma coisa no jardim? O jardim já estava lá. Então Adão e Eva, quando eles chegam no Éden, que Deus cria Adão e Eva, a Bíblia diz, criou homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. O Éden já estava pronto. A única coisa que eles se preocupavam para comer era de colher os frutos, sim ou não? Mas a colheita era dada pela graça de Deus. Eles não precisaram da força do seu braço para plantar, mas a colheita estava disponível a eles. Então, quando Deus ele criou os céus e a terra, Deus disse à terra: terra, produza semente e erva, e cada semente produza segundo a sua espécie. E assim foi. Então, a semente da laranja produziu laranja. A árvore da maçã produziu maçã, a do figo produziu figo, a do pêssego produziu pêssego, e assim foi. E toda a terra produziu. Então, tudo aquilo que
era gerado a partir dali, fazia parte do processo de Deus. A árvore gerava a fruta no determinado tempo era colhida ou caía, e a própria fruta gerava sementes para produzir outras árvores. E esse era o processo de renovação. Entenda algo, tudo que a terra produz, tudo que ela gera a partir dela, quando volta para ela, produz vida. Tudo. Tudo que a terra gera a partir dela, quando volta para ela, produz vida, ainda que esteja morto. Agora bugou a mente. Uma coisa que a terra produz, fale aí qualquer coisa. Batata, como? Como? O oxigênio produzido a partir das plantas vai produzir vida para nós. Bom exemplo. O que mais? Trigo. O trigo, ele é produzido a partir da terra. Quando tu colhe o trigo, a Bíblia diz que vai chegar um momento que, se você quiser plantar, se você quiser mais trigo, você vai precisar o quê? Devolver o trigo para a terra. E a Bíblia diz, se o grão de trigo, ao cair na terra, se ele não morrer, ele não vai gerar vida. Então, quando você devolve o trigo para a terra, ele gera vida. Quando você devolve, pega outra coisa, é a maçã para a terra, a semente da maçã, ela vai gerar vida. Outra coisa que a terra produziu, Deus disse para a terra produzir os animais, sim ou não? Quando um animal morre e você enterra ele produz vida? Não. Produz para os organismos que se alimentam dele. Sim ou não? Nós também. Quando você enterra qualquer coisa na terra ali que seja orgânico, há organismos que se alimentam daquela matéria e eles sobrevivem da decomposição daquela matéria. E o solo naquele lugar acaba ficando mais nutrido pela decomposição daquela matéria. Então, tudo aquilo que é gerado a partir da terra, quando volta à terra, produz vida. Tudo. Tudo que é produzido a partir da terra vai produzir vida. Porque quando Deus ele criou a terra, a ordem que ele deu à terra é gera. Sim ou não? Sim ou não? E a ordem que Deus deu era para a terra gerar. E Deus não deu uma outra ordem dizendo, terra, não gera mais. Então, toda vez que uma semente cair na terra, ela vai acabar gerando. Dentro das condições propícias, a semente vai gerar. Se você enterrar qualquer semente na terra, e você for plantando, aquela semente, ela vai acabar gerando. Porque a terra, toda vez que ela recebe algo que foi gerado a partir dela, ela tem uma ordem de comando. Gera, produza. E isso vai se multiplicando ao longo da história da humanidade. Então, ainda hoje, a terra segue cumprindo o seu princípio. Ainda hoje, a semente de laranja produz, a de melancia, melancia, a de pêssego, pêssego, e assim por diante. Ainda hoje, cada semente produz a sua espécie, segundo a sua espécie, conforme no princípio que está em Gênesis, que cada semente produzia segundo a sua própria espécie. Segue esse princípio até o dia de hoje. O princípio de Deus, ele não mudou. Passaram-se milhares de anos e o princípio de Deus seguiu o mesmo, se cumprindo. A semente produzindo segundo a sua espécie. Aí a Bíblia diz que aquilo que Deus não se deixa escarnecer, que aquilo que o homem planta, certamente que ele colherá. Aí voltamos ao Éden. A primeira semeadura de Adão e Eva foi a semente do fruto proibido. Foi a primeira vez que o homem, na força do seu braço, e não na obediência a Deus, decidiu lançar algo na terra. Lançou a semente do fruto proibido. A consequência disso, Adão e Eva saem do jardim. E são expulsos do jardim, e o jardim é fechado. Porque assim como a árvore de pêssego gera pêssego,
a semente do fruto proibido geraria outra árvore de fruto proibido. E os frutos se multiplicariam. Então, quando Deus fecha o jardim, é para que outros frutos não fossem lançados, daquele fruto fossem lançados na terra. Então, Adão e Eva saem do jardim agora, e Deus diz para eles: vocês tinham tudo à disposição. Toda a árvore do jardim estava à disposição de vocês. Agora vocês vão ter que plantar para colher. Agora a terra vai seguir produzindo, mas vocês vão ter que plantar. Então agora eles saem, colhem os frutos, comem, e da semente eles começam a preparar a terra e começam ali a plantar, estabelecer as primeiras colheitas na força do seu braço. Mas entenda algo: enquanto o homem esteve apenas colhendo fruto, enquanto o homem esteve no Éden, estava colhendo fruto apenas, estava preocupado apenas com a colheita. A partir do momento que o homem sai do Éden, agora ele tem que estar preocupado também com o plantio, com a preparação da terra. E aí agora, preocupado com o plantio, o homem começa a estabelecer parâmetros que Deus não deu. Pastor, como assim? Enquanto o homem está preocupado apenas em colher os frutos, a visão dele está, quando você vai colher um fruto, as árvores no jardim geralmente ficavam em cima. Ele ia colher, ele olhava para onde? Para cima. O fruto já estava ali. A ocupação dele era estar colhendo os frutos. Constantemente o homem estava com seu olhar voltado para o alto. Agora, quando o homem vai plantar, ele planta na terra. Para plantar, o seu olhar está para onde? Para a terra. E agora o homem começa, a mentalidade dele, que estava intimamente ligada à mentalidade do alto, porque o seu olhar estava no alto, agora começa a se voltar para a terra. E o homem planta. Só que quando você planta uma árvore, ela nasce instantaneamente? Ele preparou o campo, plantou a árvore. Agora ele tem que esperar a árvore crescer. E nesse tempo, enquanto a árvore vai crescendo, ele está ocioso. Está ocioso. E aí o homem começa a ter tempo para olhar o outro homem. E começa a cuidar a colheita do outro homem. E o homem agora começa a se preocupar. Começa a olhar o fruto que o outro homem está colhendo. E começa a se preocupar se realmente aquela semente que ele plantou vai gerar ou não. Só que a Bíblia diz que aquilo que o homem plantou, certamente ele colherá. E por que que hoje a pessoa vai lá e planta, mas ela vai lá e bota agrotóxico, ela vai lá e prepara um outro tipo de adubo, ela vai lá e prepara uma estufa? Por que que ela tem tanta preocupação se a colheita vai vir ou não? A palavra não diz se ele plantar ele vai colher? Sim ou não? Mas o homem começou a se preocupar e a gerar a dúvida no seu coração se a semente realmente geraria. E isso é falta de fé. Só que se você crê que algo pode gerar ou não pode gerar, essa dúvida vai fazer com que você dê legalidade e comece a quebrar alguns processos de Deus. O princípio é a terra gerar, mas você começa a duvidar. A terra cumpre o seu papel. Você planta o trigo, vai nascer o trigo. Mas acontece que às vezes o trigo está nascendo, às vezes a uva está nascendo, e vem uma praga e destrói a plantação. E vem um mau tempo e destrói a plantação. A plantação é destruída porque a terra não gerou? Não, a terra seguiu cumprindo o seu processo. A plantação é destruída por causa da consequência do mundo decaído, do pecado. Porque quando o homem plantou o fruto da desobediência, o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte.
O homem plantou a desobediência e o pecado na terra. O fruto e a colheita daquilo que ele plantou era a morte. A palavra utilizada é separação de Deus. Então, quando o homem pecou e lançou aquele fruto na terra, a colheita que a terra gerou para ele foi a separação do propósito de Deus. E agora, separado do propósito de Deus, longe da visão que Deus tinha para ele, afastado da comunhão com a presença de Deus, o homem começou a se esforçar e a viver na força do seu braço. E na força do seu braço, o homem tentava trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para fazer a terra produzir algo que ela já tem ordem para produzir automático. O homem tentou fazer a terra gerar na marra aquilo que ela já foi programada por uma palavra de Deus a gerar. O homem hoje vai, prepara o solo, rega o solo, coloca adubo para poder plantar. Tudo para que haja garantia que a semente que ele plantar vai colher. Só que no princípio, sem que o homem botasse a mão no solo, a terra já gerava. Sim ou não? Então, quando o homem ele quebra um princípio, ele começa a estabelecer normas que não são as normas que Deus deu para ele. As normas de Deus é o que o homem plantar, o homem colherá. As normas do homem, para mim colher, eu vou precisar preparar a terra para que ela gere. Preparar a terra, adubar a terra, regar a terra. Deus disse, tira os espinhos e os abrolhos. Mas a terra, na sua essência, ela foi programada para gerar vida. Então o homem começa a estabelecer paradigmas, começa a estabelecer normas. E isso não é apenas para a colheita. Entenda que a semeadura, tanto ela é física como espiritual. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no Éden para que tivesse relacionamento com ele, tivesse comunhão com a presença de Deus, buscasse a Deus todo dia. A partir do momento que o homem saiu do Éden, Adão no Éden, Adão precisava fazer alguma coisa para ter comunhão com Deus? Precisava? Adão precisava colocar uma roupa diferente? Adão precisava estabelecer um conjunto de regras? Precisava? A presença de Deus vinha no cair de tarde. Todo dia Deus visitava o Éden para conversar com Adão. A partir do momento que Adão e Eva saem do jardim, os filhos de Adão e Eva já começam a estabelecer normas. Caim e Abel, a primeira coisa que eles fazem para buscar a Deus é sacrifício. A Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de Abel e não do de Caim. Mas Deus havia pedido sacrifício? Ele até recebeu, mas ele não havia pedido. Porque o princípio era o relacionamento e a comunhão. A presença de Deus visitava a terra constantemente. Não era preciso que o homem fizesse qualquer coisa para buscar a Deus. Bastava estar com seu coração disposto. Mas ali, Caim e Abel ofereceram um sacrifício. Deus se agrada de um, não se agrada do outro. Mas o interessante é que mesmo Deus não se agradando do sacrifício que Caim ofereceu, porque o seu sacrifício não era feito de coração, mas provavelmente por inveja do seu irmão. Mesmo assim, Deus foi e falou com Caim e disse, o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. Se tu fizer da maneira correta, eu vou receber o teu também. Deus não exterminou Caim, deu a oportunidade dele realmente entender o que aquilo significava. Caim mata Abel, o sangue inocente de Abel derramado sobre a terra. Ali vem filhos e filhas de Adão, a humanidade cresce. Mas aquele modelo de buscar a Deus por sacrifício, ele se estabelece a partir daquele momento. A partir daquele momento você vai ver por diversas vezes o homem fazendo sacrifícios para buscar a Deus. Era sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de animais, para buscar a Deus. Levantava o altar e oferecia sacrifícios. Levantava o altar e oferecia ali
ofertas de sacrifícios ao Senhor. E isso ele usava como instrumento para se aproximar de Deus. Mas a pergunta sempre é, no princípio, existia sacrifício no Éden? Existia? Não. Caim e Abel ofereceram o sacrifício pela primeira vez. O único sacrifício que houve no Éden foi para cobrir Adão e Eva, quando eles pecaram e viram que estavam nus. Só que o detalhe, entenda algo, quando Adão e Eva pecaram, Deus entra no jardim e eles estão escondidos. Deus chama eles, eles não respondem, até que chega um momento eles se apresentam diante de Deus. E Deus pergunta para eles por que eles estavam escondidos. Qual a resposta deles? Porque estavam nus. Mas eles estarem nus era pecado? Não. Qual era o pecado? Ter comido o fruto que não era para comer, a desobediência. Entenda algo, quando desobedecemos, comecemos a estabelecer parâmetros e doutrinas que Deus não nos deu. A desobediência faz a gente estabelecer parâmetros e doutrinas que Deus não colocou sobre nós. Nós colocamos um jugo que Deus não pôs. Então Deus, diante daquilo que eles estavam declarando, Deus cobre eles com uma pele de animal. Mas no princípio, Deus não tinha condenado eles por estarem nus. Porque assim eles tinham sido criados. Quando uma criança nasce, ela nasce com roupa ou sem roupa? É o princípio. Mas a humanidade decaída começou a estabelecer parâmetros que Deus não tinha estabelecido. Então agora a maldade não estava no fato de estarem sem roupas. A maldade estava no coração do homem e da mulher. E isso fez que eles precisassem ser vestidos. Eles foram vestidos porque a maldade estava no coração deles agora. O mal tinha dominado o coração deles. Então quando a desobediência entra, o homem tentando parecer puro e santo, ele começa a estabelecer parâmetros e diretrizes que Deus não estabeleceu. Então o homem começa a dizer, para você adorar a Deus, você tem que colocar essa roupa. Para você adorar a Deus, você tem que fazer esse sacrifício. Para você adorar a Deus, você precisa assumir essa postura. E tudo que a Bíblia diz é que Deus busca verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e verdade. Tudo aquilo que você faz para Deus por obrigação, Ele não recebe. Ele não recebe. Se você faz uma oferta para Deus, mas o seu coração faz isso com pesar, não é agradável a Deus. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Se você é fiel a Deus, mas faz isso como que por sacrifício e não por amor, de nada vale. É a maneira como você se porta diante de Deus. Se o teu coração não estiver realmente querendo agradar a Deus, de nada vale. A Bíblia diz que Deus se agradou da semeadura de Abel, porque Abel, quando ofereceu algo a Deus, não ofereceu porque Deus tinha lhe pedido, mas Abel, o seu coração estava tão apaixonado por Deus, Abel queria tanto se aproximar mais de Deus, que ele disse, Senhor, eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor. E ele vai lá e pega a primazia do seu rebanho e oferece o melhor para Deus. Deus não havia pedido, mas Abel fez aquilo por um gesto de amor. Foi um gesto de amor. E aí estava o coração dele que agradou a Deus. Deus não pediu para Davi ir buscar a Arca da Aliança. Mas Davi, quando começou a reinar, a primeira coisa que ele quis foi se aproximar de Deus e ir buscar a Arca da Aliança. Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque o que estava no seu coração era colocar Deus como prioridade.
Deus não obrigou Davi a fazer. Ele fez voluntariamente. Deus não pediu para Davi construir um templo, mas ele voluntariamente começou a estabelecer um projeto. Aí Deus disse: não vai ser tu, porque tuas mãos estão sujas de sangue, mas vai ser o teu filho. Mas Deus se agradou da vontade de Davi. Deus não pediu para Davi estabelecer uma tenda de adoração 24 horas. Davi preparou a tenda de adoração e trouxe a arca e pôs a arca naquela tenda, na qual havia adoração 24 horas. Mas quando você olha a Bíblia diz que nos últimos dias Deus não vai restaurar o templo de Salomão. Deus não vai restaurar o tabernáculo de Moisés, que foi os modelos que Deus deu. Mas Deus vai restaurar a tenda caída de Davi. Aquilo que Davi gerou no seu coração em amor a Deus, é esse sentimento de amor e paixão e gratidão e espírito voluntário que Deus quer restaurar nesse tempo. Corações que adorem a Ele 24 horas por dia, que andem em espírito, em amor a Deus, não por obrigação, mas voluntariamente. Corações que dizem: ei, eu estou lá, estou sendo fiel a Deus, estou sendo dizimista, estou ofertando, estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra, não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo o meu Senhor, e eu quero andar alinhado ao Espírito dEle, cumprindo os princípios dEle. Espíritos e corações que o adorem e o amem, em espírito e verdade. Se não for de coração, de nada vale. De nada vale. Deus, Ele não te força a amar Ele. Deus, Ele é Criador, Ele poderia nos obrigar a buscar a Ele, e amar a Ele, e a servi-lo, sem direito de escolha, mas Ele te ama tanto, tanto, que Ele te dá o direito de querer ou não amá-lo. De querer ou não ir ao céu. Ele te dá o direito. Se você decidir caminhar uma vida longe de Deus, vivendo, alimentando a sua própria vontade, a sua própria carne, os seus próprios prazeres, e caminhando em direção ao inferno, Deus te ama tanto, que mesmo querendo estar perto de você, Ele não vai te forçar a passar a eternidade no céu. Não vai. Ele vai deixar que você encontre o destino no qual você caminhou uma vida inteira para encontrar. Entenda. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso certamente ele colherá. Aí diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Se você semeia ira, você vai colher tempestade, confusão, desavença. Se você semeia desonra, vai colher maldição. Se você semeia intriga, vai colher separação, contenda. Agora, se você semeia honra, se você semeia paixão por Deus, se você semeia palavras de amor, misericórdia, se você semeia paz, se você semeia alegria, você também vai colher. Mas entenda algo: toda a semeadura, ela tem um tempo até gerar os seus frutos. Situações que nós vivemos hoje são resultados de semeaduras que nós fizemos no passado. Talvez hoje você esteja dizendo: pastor, eu estou buscando a Deus hoje, e eu estou passando por umas guerras. Como? Eu me volto para Deus e as guerras se levantam. Entenda, o teu hoje é resultado de uma colheita do que você semeou no passado. Agora, se você permanecer buscando a Deus e semeando honra a Deus, paixão por Deus, a tua colheita daqui a um tempo, ela é inevitável. Você vai colher a presença de Deus e toda a sorte de bênçãos que a presença de Deus traz. Então, você não está gostando dos frutos, comece a se perguntar o que você plantou para colher o que está colhendo. Você não está gostando dos frutos, comece a se perguntar qual foi a semeadura que você teve. Qual foi a semeadura que você fez?
Agora, se você quer mudar a colheita, mude o que você tem semeado. Mude. Entenda que o maior instrumento de semeadura que nós temos chama-se as nossas palavras. Se você semear palavras de vida, se você semear palavras de fé, se você semear palavras realmente voltadas e alinhadas com a palavra de Deus, você vai destravar o sobrenatural. Agora, se você começar a semear palavras de murmuração, palavras de questionamento, palavras de reclamação, você vai colher maldição. Cuide o que você tem semeado. A semeadura, ela é opcional. É opcional. Mas a colheita, ela é certa. Se você plantar, você colherá. É inevitável. O que o homem plantar, ele colherá. Aí diz: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se você passa tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia, escutando louvores, adorando a Ele, exaltando a Ele, você vai colher vida eterna. A honra a Deus vai gerar vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está dizendo, não te cansa de fazer o bem. Eu estou fazendo o bem e não estou vendo retorno. Tudo que o inimigo quer é que você desanime. Tudo que ele quer é que você desista, que você pare. A Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio, é no tempo próprio, não é no meu tempo nem no teu. Cada semente, ela tem o seu tempo de colheita, cada uma delas. Não adianta você plantar laranja hoje e começar a dizer, vamos laranja, cresce agora, vamos. Eu quero colher laranja amanhã. Você vai conseguir? Não. Tem um tempo próprio para gerar. Assim é aquilo que nós semeamos no reino espiritual. Tem o seu tempo próprio para gerar. Se nós fazemos o bem, nós acabaremos colhendo o bem, mas no tempo próprio, se nós não desanimarmos. Agora, se você desiste, retrocede, não há como. Não há como. Eu ouvia uma história um tempo atrás, e falava a respeito de um homem. Esse homem tinha uma fazenda, e tinha grande extensão de terra. E esse homem plantou. No primeiro ano ele plantou. Mas no tempo que a semente estava crescendo, estavam os primeiros brotos, veio uma grande tempestade e destruiu. Então aquele homem se refez, preparou a terra e no segundo ano plantou de novo. E dessa vez veio uma chuva de granizo e destruiu de novo. Então esse homem juntou as últimas economias, comprou semente e plantou o terceiro ano. E de repente, quando ele começou a ver as notícias de mau tempo, aquele homem disse para sua esposa, quer saber? Vamos para a cidade procurar emprego nas fábricas, porque não é para nós essa plantação. Então ele fechou sua fazenda, abandonou e foi para a cidade. Lá arrumou emprego, a sua esposa arrumou emprego, começaram a trabalhar de sol a sol, adquiriram uma casa humilde e ali foram vivendo a sua vida. Passados cerca de 10 anos, aquele homem disse para sua esposa, o que será que foi feito da nossa fazenda? O que será que foi feito daquele campo? E aí eles aproveitaram um final de semana e disseram, vamos lá visitar? Ficava uma certa distância, davam uma boa distância. Então eles pegaram e foram. Quando estavam chegando perto do campo, já começaram a avistar campos verdes, verdes tomados por uma grande colheita.
e uma grande porteira e um nome em cima ali de um sítio. Chamaram um empregado no portão, o empregado veio. Eles perguntaram, quem é o dono? Ele disse, é o senhor. Ele disse, posso falar com ele? Aí quando chamaram lá, veio um senhor. E eles começaram a conversar, falaram que estavam de passagem por aquele lugar. Decidiram perguntar para ele se ele sabia de alguma hospedaria, algum lugar perto. E ele disse, a minha casa é grande, podem ficar aí, tem quarto de hóspede. Quando vocês quiserem seguir viagem, podem seguir viagem tranquilo, mas fiquem aí, pousem aí hoje. E eles aceitaram o convite e decidiram ficar ali. À noite, quando o jantar foi servido, eles não haviam comentado nada com aquele senhor. Estavam só observando. Eles perguntaram, o senhor nasceu aqui? Como que o senhor adquiriu essa propriedade? Era da família? Eles sondando. E aquele homem disse, sabe que eu morava na cidade, mas estava difícil o emprego. Estava ganhando pouco. E eu saí para essa região rural, ver se eu achava algum lugar. De repente, eu passei por aqui há 10 anos atrás. Estava essa fazenda abandonada. E o interessante é que a fazenda estava abandonada e já havia uma grande colheita só esperando para ser colhida. Então, eu entrei na fazenda, contratei alguns empregados. A primeira colheita dividi os lucros com eles. E a partir dali, todo ano, temos colhido cada vez mais. E foi um presente sobrenatural na minha vida. Então aquele casal foi dormir com a cabeça inchada naquela noite. No outro dia tomaram o café da manhã e voltaram para a cidade. Aquele dia, eles aprenderam algo. Eles estavam cumprindo um processo de plantar. A colheita era inevitável. Mas eles desistiram no meio do processo. Eles não aguardaram a colheita no final. E por não aguardarem a colheita, perderam tudo aquilo que tinha sido gerado. Há muitas pessoas que plantaram, que trabalharam na terra, tiraram espinhos, tiraram abrolhos, passaram problemas, mas semearam algo bom. Ajudaram o próximo, amaram o próximo, honraram a Deus, foram fiéis a Deus, buscaram ao Senhor. Mas de repente, quando a colheita delas já estava sendo gerada, elas viraram as costas e abriram mão do que Deus tinha para elas. Abriram mão. Mas entenda algo. A colheita, ela se dá em territórios. Se dá em territórios. Se a pessoa estabeleceu justiça naquele território, a justiça virá sobre aquele território. Ainda que aquela pessoa vá embora, a colheita vai seguir acontecendo. Vai seguir acontecendo. Então tem pessoas que prepararam a terra, prepararam o território, lançaram uma boa semente, passaram por lutas, por às vezes palavras que tentaram desencorajar e acabaram se desencorajando e deixaram a colheita para trás. Só que a colheita veio. E quando a colheita veio, pessoas que nem tinham semeado acabaram desfrutando de uma colheita que aquelas pessoas tinham plantado. Porque elas deixaram para trás. Deixaram para trás. Então eu vejo como aquele casal que voltou à fazenda e viu uma grande colheita. Mas se frustraram. Porque aquela colheita eles tinham deixado para trás há anos atrás. Tem pessoas que muito oraram por um avivamento. Pessoas que muito oraram para que a presença de Deus viesse. Pessoas que muito oraram pedindo mais e mais da presença de Deus. E que
essa oração chegou aos céus e houve um destravar. A presença de Deus vai de crescimento em crescimento. A presença de Deus vai crescendo cada vez mais e se expandindo. Só que, se você deixou o primeiro amor, você deixou o campo no qual essa colheita era gerada, você deixou o campo no qual essa colheita já estava começando a produzir frutos. Mas o Senhor está te dizendo essa noite, você não está aqui por acaso, não está. O campo ainda está à espera, os frutos já estão sendo gerados, os frutos já estão maduros, a primeira colheita já está gerada. Ei, o Senhor te chamou a semear, você semeou, agora o Senhor está dizendo, é tempo de colheita, pegue a tua porção, pegue a tua parte. Desfrute da colheita, celebre a colheita do que Deus já tem feito e do que Ele ainda fará. No começo de junho, estávamos na praia orando e o Senhor me disse, vocês semearam até hoje. A primeira colheita chegou e essa colheita é inevitável. Não importa o que vocês farão, a colheita já está pronta. Vocês vão colher. Agora, se haverá uma outra colheita, vai depender com o que vocês vão fazer com essa colheita de hoje. E começou um destravar, uma presença de Deus sobrenatural, a nuvem de glória se manifestando, a presença de Deus crescendo, pessoas tocadas cada vez mais. Aí sabe o que nós fizemos? Vamos buscar mais. Aí fomos uns 40 dias namorando Deus na praia, aí fomos 50 dias acampados na igreja, fomos mais alguns propósitos nesse intervalo, porque nós queríamos dar um recado aos céus. Entenda, os céus não respondem a perguntas, mas respondem a respostas. Quando a colheita chegou, a resposta que nós demos é, precisamos nos esconder mais em Deus, para que a glória seja toda dele. Precisamos nos esconder mais em Deus, matarmos mais o nosso eu, mortificarmos mais o nosso eu, desaparecermos ainda mais, para que a glória do Senhor se manifeste ainda mais. E glória a Deus, a presença dele não se apartou, a presença dele segue se manifestando, o Senhor segue gerando vida, o Senhor segue fluindo, o Senhor segue dando louvores, o Senhor segue dando palavra, o Senhor segue tocando as pessoas, o Senhor segue manifestando a sua glória. E quer saber? Daqui a um tempo colheremos o fruto dessa semeadura. Colheremos o fruto dessa semeadura. A Bíblia diz, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Seja verdadeiro com Deus. Entregue o seu coração totalmente a Ele. Não demonstre a Deus aquilo que você não é. Seja sincero. Se você tem problemas, confesse a Deus. Se o seu coração está apertado, abra a Deus. Se você está tomado por orgulho, seja sincero a Deus. Se o seu coração está triste, relate a Deus. Confesse o pecado em oculto, seja sincero ao Senhor. Porque a tua verdade semeada, ela vai te gerar uma colheita muito maior no futuro. Então, nessa noite, quando você se colocar de pé e fechar os teus olhos, você se conecte o teu pensamento, o teu coração a Deus, não por obrigação, mas por amor. Não busque a Deus porque você está na igreja, porque está outras pessoas buscando, busque a Deus porque você o ama. Se assim não for, não o faça. Busque ao Senhor em espírito e em verdade, quebrante o seu coração ao Senhor. Pastor, eu tenho dificuldade de crer. Seja sincero. Fale com Deus, ore a Deus, diga, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Me ajude na dureza do meu coração.
Me ajude na minha incredulidade, seja sincero. Certa vez um homem disse a Jesus: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. O Senhor não te obriga a ter uma fé grande, mas Ele quer que você seja sincero para Ele. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o Senhor toca naquilo que nós apresentamos a Ele. Se você apresentar a verdade, essa é a tua semeadura, o Senhor vai conhecer o teu coração, vai sondar o teu coração e vai saber a verdade que é em ti. A Bíblia diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não gera vida. Você quer gerar vida? A primeira coisa que você precisa passar por um processo de morte do teu eu. De morte do teu eu. Mas o problema está aí. Muitas vezes nós queremos que o trigo gere. Nós queremos uma plantação de trigo, mas nós estamos dispostos a pegar o grão de trigo e a lançar na terra. Nós pegamos o grão de trigo e falamos assim: ei, esse grão de trigo aqui, eu só tenho ele. Eu vou segurar. E aí, o grão de trigo acontece o quê? Morre na tua mão, sem cair na terra. E o grão de trigo, sem cair na terra, ele não serve para nada. Agora, um grão de trigo lançado na terra, ele gera mais ou menos do que um grão? Muito mais. Uma semente de laranja gerada na terra gera mais ou menos do que uma semente? Mais. Infinitamente mais, porque vai gerar uma árvore que vai dar muito mais frutos, que vai dar outros frutos no outro ano, que vai dar outros frutos no outro ano e não vai parar de gerar. Mas às vezes nós olhamos para aquilo que está na nossa mão e não entendemos um princípio de Deus, que toda vez que você lança algo na terra para Deus, Deus te devolve multiplicado aquilo que você lançou. Você não entendeu o princípio. Quando você lança algo na terra para Deus, Deus te devolve multiplicado aquilo que você semeou, sempre multiplicado. Se você honra a Deus, Deus te devolve honra multiplicada sobre a tua vida. Se você derrama lágrimas de quebrantamento, Deus derrama a sua glória infinitamente maior sobre você. Se você derrama a Deus paixão pela sua presença, Deus derrama de volta um amor que você nunca sentiu. É impossível você lançar algo na presença de Deus e Deus não te devolver infinitamente mais. Impossível. Aí está o segredo. O reino de Deus, ele cresce quando nós deixamos que se manifeste esse princípio. Você faz o bem para uma pessoa e aquele bem se multiplica. Você faz o bem e de repente você está vendo um ciclo de virtude à sua volta que você nem esperava. Se multiplica. Você honra a Deus, você exalta a Deus, você busca a Deus. E de repente a sua família está sendo tocada. De repente os seus amigos estão vendo uma diferença. Você está ali semeando. E inevitavelmente a colheita virá. Então nessa noite, eu te convido a te colocar de pé e a fechar os teus olhos. E que nessa noite, o teu coração, que você busque a Deus em espírito e em verdade. Que essa seja uma semeadura nessa noite, uma adoração em espírito e em verdade. Que você exalte ao nome do Senhor, busque ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor e tenha uma certeza. Se você adora aqui e planta uma semente de honra a Deus, a glória de Deus virá de dentro para fora. Asaf. O Senhor quer gerar o reino dele de dentro para fora, de dentro para fora,
de dentro para fora. Não faça como aquele casal que abandonou a colheita antes do tempo. Seja perseverante. Busque Ele. Exalte Ele. Glorifique Ele. Do santuário e adorar ao meu Senhor como Asaf, tenho um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. O rei Davi, quando ainda era menino, começou a adorar o Senhor enquanto cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Ali começou a semear adoração ao Senhor. Quando ele começou a governar, ele monta a tenda de Davi e por 40 anos, 24 horas por dia, ele está semeando adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor.
Quando Davi morre, Salomão assume o reino, monta o templo, e no dia que o templo é inaugurado, a colheita de anos de adoração de Davi chega ao seu filho. Uma nuvem de fumaça e fogo invade o lugar. A nuvem de glória enche o templo e os sacerdotes já não podem mais estar de pé. Ei, aquilo que você faz, a busca que você dedica a Deus, não para em você. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, eles desfrutarão da colheita do que você tem plantado hoje. Então adore, 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 adore. Te apoderar. Entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Não desista, não desanime, não desanime. Persevere, 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 persevere. Adore Ele, 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 adore Ele. Juria la maná, juria la maná, juria la maná, juria solo cora manae, juria manalae. Tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Como azar, tem um clamor, entrar no santuário e adorar como azar e como azar, tem um clamor, e adorar ao meu Senhor. Te apoderar, ó Deus, Vem de mim, te apoderar. aqui, já está 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 aqui. Mais, 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 mais. Fluir, 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 fluir. Mais, 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 mais. Adore, 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 adore.
Passou. Aí está. Está fluindo. Cheios. Uma colheita de vida. Você adora e colhe glória. 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 Aí está. Sinta o peso da glória de Deus. Da glória de Deus. Da glória de Deus. Sinta o peso da glória de Deus. Da glória de Deus. Aí está. Rompendo de dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Você é templo do Espírito Santo. Há uma colheita de vida gerada. De dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Receba a colheita. Colheita de vida. E como Asaf tem um clamor no santuário ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor no santuário e adorar ao meu Senhor. Você adora. A glória flui de dentro pra fora. Pastor nesse lugar, te apodera, e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao Senhor. Cheios. Entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Fora de fumaça e fogo, invadiu o lugar. Sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. Aplauda o Espírito Santo nessa noite. Como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e
e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tenho clamor, entrar no santuário e adorar